Nesta noite, daremos ligeiras pinceladas de cunho intelectivo a respeito desta figura respeitadíssima por muitos, embora uma maioria esmagadora, um número muito expressivo de espíritas ainda não tiveram a evolução necessária para compreender a envergadura intelectual e a força do pensamento deste homem, que será homenageado nesta noite aqui no nosso Instituto. Esta fera chama-se Leon Denis. Sabe muito bem ele que esse termo fera é um termo carinhoso para deixar dessa forma expresso o nosso grau de estima, de veneração, de respeito e consideração por esse grande pensador, pesquisador, intelectual da alma e do espírito. Como assim seja. Leon Denis nasceu a 1º de janeiro de 1846 em Pouge, departamento de Meurthe-et-Moselle, na antiga província francesa de Lorena, atravessada pela grande ferrovia de Paris a Istambul. Esta foi a localidade de nascimento deste grande ser. Seu pai, Joseph Denis, era mestre pedreiro do lado paterno. Os ascendentes de Leon Denis eram artesãos. A família materna era de origem camponesa. O avô materno, François Louisville, nascera em Menila-Rogne, município de Gondreville. Reveses da sorte abrigaram a família Louisville a estabelecer-se em Pouge, onde François passou a exercer o ofício de carpinteiro. As duas filhas, educadas na cidade, tinham recebido instrução adequada. Joseph Denis enamorou-se da filha mais jovem de François Louisville e pediu-a em casamento. As núpcias foram realizadas em Pouge, a 3 de abril de 1845. No ano seguinte nascia Leon Denis. 9 anos depois, Joseph Denis, seu pai, se viu obrigado a procurar trabalho em outro lugar, estabelecendo-se em Istambul com toda a família, onde passou a trabalhar na Casa da Moeda. Foi em Istambul que o pequeno Leon Denis aprendeu as primeiras letras. Pouco depois, Joseph Denis, seu pai, transferiu-se para a Casa da Moeda de Bordeaux. Leon teve que interromper os estudos para seguir a família. Em março de 1857, Joseph Denis exonera-se da Casa da Moeda de Bordeaux e se emprega na Companhia das Estradas de Ferro do Sul, sendo posteriormente chefe da estação de Morsens, no departamento de Landes, ao sul de Bordeaux. Leon Denis retoma os estudos. O professor de Marseille, discípulo de Jean-Jacques Rousseau, adotava um revolucionário e eficaz método de ensino, motivando os seus alunos a cada vez mais aprender. Entretanto, Leon Denis teve
ele mais uma vez de abandonar os estudos porque o pai foi transferido para a estação de Meaux, perto de Narbonne. Decididamente esclarece Gaston José não tinha vocação para ferroviário. A 14 de outubro de 1862, pediu exoneração do cargo. A família Denis mudou-se para Tours, agora em definitivo. O jovem Leon emprega-se na cerâmica de Saint-Pierre-de-Corps, deixando-a em seguida para trabalhar numa casa comercial mais próxima da residência paterna, e onde o trabalho era mais bem remunerado. Escreveu ele na revista Espírita de fevereiro de 1924. Eu carregava pelas peles nas horas de aperto, ou manejava a marguerite, grosso utensílio de madeira que servia para amaciar couros. Leon Denis passou a se responsabilizar pela manutenção das despesas familiares, obrigado durante o dia a ganhar o meu pão e a dos meus velhos pais. Dediquei muitas noites ao estudo, a fim de completar minha ligeira bagagem de conhecimentos. Veio daí o enfraquecimento paterno da minha vista. Esclarece Gaston-se Leon Denis, por natureza e por necessidade, enfrentava problemas que o homem só costuma abordar muito mais tarde. O conhecimento assim adquirido, mercê de um esforço exclusivamente pessoal, substitui pela força e pela profundidade o que talvez lhe falte em brilho o polimento. Não teve outros mestres além dos conselheiros invisíveis que, sem dúvida, já o traziam sob os olhos. E Leon Denis se revela. Um dia tinha então 18 anos. Ao admirar como lhe era de hábito a vitrine de uma livraria, chamou-lhe a atenção uma obra de título estranho e perturbador: O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Encontro providencial. Comprei imediatamente o livro e assimilei o seu conteúdo. Encontrei ali uma solução clara, completa, lógica do problema universal. Firmou-se minha convicção. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas. Isso está na Revista Espírita, de janeiro de 1823. Li a obra com avidez, às escondidas de minha mãe, que controlava com desconfiança as minhas leituras, mas ela havia encontrado o meu esconderijo e alia a obra na minha ausência. Ela se convenceu, como eu, da grandeza e da beleza dessa revelação, o Livro dos Espíritos. A cidade de Tours foi, na França, uma das primeiras a conhecer o Espiritismo. Desde 1862 existia ali um grupo presidido pelo Dr. Charles Vélez, autor de um livro intitulado Espírito, Força e Matéria. Várias personalidades importantes de Tours faziam parte desse grupo. Leon Denis, por causa da pouca idade, não podia ingressar nessa sociedade, embora já realizasse sérias e frutuosas pesquisas psíquicas. Ele declara: como tantas outras pessoas, eu procurava provas, fatos concretos, que viesse a apoiar minha fé, mas esses fatos demoraram a surgir.
sendo a princípio insignificantes e contraditórios, misturado com trapaças e mistificações. Estiveram longe de me satisfazer e eu teria renunciado de uma vez por todas a qualquer investigação, se não estivesse apoiado numa teoria sólida e em princípio elevado. E conclui: parece, com efeito, que o invisível quer nos pôr à prova, medir nosso grau de perseverança, exigir certa maturidade de espírito, onde nos entregar os seus segredos. Leon Denis encontrava-se nessa fase de trabalhos e de pesquisa quando um importante acontecimento se deu em sua vida. Allan Kardec chegara a se hospedar em casa de amigos. Todos os espíritas de Touriane foram convidados a cumprimentá-la. Leon Denis não faltou ao histórico encontro que assim descreveu. Éramos mais ou menos 300 ouvintes, de pé, apiados sob árvores, pisando nos canteiros do nosso hospedeiro. Sob a luz das estrelas, elevara-se a voz grave e suave de Allan Kardec. E a sua fisionomia meditativa, iluminada por pequena lâmpada colocada sobre uma mesinha no centro do jardim, assumia aspecto fantástico. Falava-nos da obsessão. No dia seguinte, voltei a vir local onde se realizara a conferência para visitar o mestre. Encontrei-o de pé sobre um pequeno banco, junto a uma grande cerejeira, a colher frutos que atirava à senhora Allan Kardec, a quem chamava carinhosamente de Gabi. Era sua esposa, né? A Mary Boudet, né? Era uma cena bucólica, contrastando alegremente com as suas graves preocupações. Depois da visita de Kardec, foi fundado em torno do grupo espírita da Rua do Símbolo, do qual Leon Denis se tornou secretário. Neste grupo, Leon Denis inicia-se nas pesquisas sobre a fenomenologia espírita. Quando ficou sabendo quanto é perigoso entregar-se à experimentação espírita sem prévia preparação e sem proteção eficaz. A partir daí, o autor de O Além e a Sobrevivência do Ser conduziu-se com extrema cautela e circunspeção no trato com o mundo espiritual. As proveitosas sessões da Rua de Sírio continuaram até o ano de 1877, período em que se identificaram diante de Leon Denis os seus espíritos guias, Durande, Filippini e Sorella. A 27 de setembro de 1876, Leon Denis empreende uma série de visitas a várias cidades francesas, rumo ao Adriático. Percorreu algumas regiões da Itália: Veneza, Milão, Turim, Gênova, Livorno e Córcega. Retorna à França para em seguida visitar a Argélia e Gaspar, chegando posteriormente a Tunis, onde conheceu as ruínas de Cartago. Leon Denis iria voltar mais vezes à Itália e à Argélia, onde o chamavam os negócios da empresa em que trabalhava, e mais tarde a sua tarefa de propagandista da doutrina espírita. Informa Gaston que o ano de 1882 marcou decisivamente o início da sua missão. A 2 de novembro do mesmo ano,
comunicou-se com ele pela primeira vez seu melhor amigo, o seu mentor espiritual, Jerônimo de Praga, dando-se a conhecer numa sessão espírita num subúrbio de Lamens, onde Leão Denis se encontrava de passagem. Disse Jerônimo de Praga, queimado vivo por ordem do Concílio de Constância. Vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti, caminho atrás de ti para te sustentar. E foi exatamente o que aconteceu. Leão Denis caminhou, auxiliado por seu amigo, até o último de seus suspiros, pelas estradas do amor à causa da imortalidade do ser. Em 1890 surge a primeira obra de Leão Denis sob o título Depois da Morte, dando como título Exposições da Filosofia dos Espíritos, das suas bases científicas e experimentais e de suas consequências morais. O jornal Le Pen noticiou o lançamento dessa obra de Denis. Este livro é realmente notável. Possui todas as qualidades que ele pode garantir o sucesso, embora eminentemente clássico, profundo e sério. As suas páginas irradiam uma grande luz e estão embebidas de ardorosa eloquência. Como o título indica, o livro trata do formidável problema do destino humano e soluciona esta questão tão controvertida no decorrer dos séculos, o porquê da vida. Cristianismo e Espiritismo é lançado em agosto de 1898, que exigiu numerosas pesquisas e documentações abundantes, trabalho diuturno. O livro alcançou notável sucesso, embora os meios clericais tenham refutado o teologicamente comprometedor conteúdo da obra. Como sempre, né? A 16 de setembro de 1900, instala-se em Paris o Congresso Internacional de Espiritismo. Leão Denis foi nomeado seu presidente efetivo por indicação de Laurent de Fagel, com os aplausos unânimes da Assembleia. No livro No Invisível, dada a lume em 1903, obra importante e singularmente fundamentada, Leão Denis registra e analisa a complexidade dos fenômenos provocados pela mediunidade. Afirma ele, a propósito, à página 89. O estudo dos fenômenos é de importância capital, pois que nele é que se baseia inteiramente o Espiritismo. É indispensável submeter as produções mediúnicas a rigorosos exames e conduzir as investigações com espírito analítico sempre vigilante. Em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leão Denis cuida do formidável problema do destino humano, que aparecia na época em O Enigma do Universo, de Raquel, e que fazia sucesso nos meios universitários franceses. Leão Denis conta Raquel. Recomeçava o duelo entre dois adversários irreconciliáveis, o espiritismo e o materialismo. Daí escrever a verdade sobre Joana d'Arc. Leão Denis, desde a juventude, iluminado por revelações pessoais, jamais deixava de meditar sobre os enigmas da vida e da morte da donzela de Doremi. Diria ele: filho de Lorena, nascido como Joana no vale do Moça, minha infância foi embalada pela lembrança que a donzela lhe deixou. Não houve lugar onde ela tivesse passado a que eu não tenha ido meditar, orar e chorar em silêncio. Isso é um carinho, né?
Isso que é amor, né? Nesta obra, Leon Denis refaz a dolorosa viagem empreendida por Joana d'Arc. O além e a sobrevivência do ser é uma substancial contribuição de Leon Denis ao espiritualismo experimental. Leon Denis aborda, nas páginas deste livro, uma das mais altas e graves preocupações da humanidade. No prólogo da obra ele indaga: haverá em nós um elemento, um princípio que persista depois da morte do corpo? Haverá qualquer coisa de nossa consciência, da nossa personalidade moral, da nossa inteligência, do nosso eu, que subsista à decomposição do invólucro material? Ele deixa tudo isso interrogado. Nas páginas seguintes, o autor, à luz da filosofia espírita, que se sustenta na pesquisa, responde com serenidade e inamovível convicção estas e outras perguntas sobre o além e a sobrevivência do ser. A obra O Mundo Invisível e a Guerra foi editada em 1919, reunindo os artigos publicados por Leon Denis durante o período da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918. Leon Denis decidiu escrever o gênio céltico e o mundo invisível ao sentir que o seu livro precedente, depois da morte, necessitava de um complemento que esclarecesse minuciosamente o fundo do seu pensamento. A desencarnação. Terça-feira, 12 de abril de 1927, o venerável ancião respira com dificuldade. O sopro da vida abandonava-o inexoravelmente. Após uma vida laboriosa, extinguia-se uma das mais vivas chamas do ideal espírita. Como todos esses que realmente dedicou a sua vida, o seu lazer, o seu entendimento, as suas alegrias, as suas diversões nos seus laboratórios de investigação, nos seus consultórios de pesquisa, para pesquisar os fenômenos espiríticos ou espiritistas, para dar a comprovação certiva da imortalidade do ser, da alma, deixar um legado para a humanidade dessa convicção nua e crua que foi tanto denegrida, que foi tanto negada por inúmeros outros orgulhosos pesquisadores que também se depararam com os fenômenos espiríticos e teimaram em afirmar, conforme deixaram obra escrita, dando comprovação disso, dessa sua negação, desse ser imortalista, desse ser que é considerado o grande potencial criador do universo, princípio inteligente da natureza, conforme o Espírito Superior disse para Kardec, quando lhe perguntou o que é o Espírito, princípio inteligente da natureza. Deus é a causa de tudo isso. Ainda houve inúmeros pensadores, pesquisadores, renomados, dentro dos arraiais científicos de todas as disciplinas materiais, como muitos outros pesquisadores aí com títulos de invejável, de natureza acadêmica, com o título de nobreza científica, e viram, e assistiram, presenciaram, pesquisaram, armaram o ambiente com rigorosas investigações para se certificar das supostas embustes, dos supostos
das supostas fraudes, e ainda saiu negando essa realidade imortalista que sobrevive ao corpo do homem, do animal e do vegetal. Princípio espiritual, conforme Kardec cita no Livro dos Espíritos e nas obras sequenciadas a ele, dando a certeza, a convicção desta realidade, valorizando o ser, o homem, porque quando se nega o espírito, que é o grande potencial criador da natureza, está negando a si próprio. De que adianta tantas investigações, tantas pesquisas, e depois sair dos seus consultórios, das seus gabinetes de pesquisa, e atribuir que somos uma futura carniça? Porque quando nega o espírito, nega a imortalidade, a continuidade da personalidade humana fora do corpo físico, a continuidade do viver, do existir, do eu. Nega-se tudo isso, nega-se a si próprio. É atribuir que essa capacidade criadora que o homem tem de construir um aparelho que substitui nos consultórios, os computadores, os robôs, a capacidade intelectual que o homem tem para construir um instrumento de uma organização científica e tecnológica altamente invejável pela grandeza de inteligência, ao ponto de conduzir a outro planeta, levar e trazer, e atribuir que esse ser, no dia do seu trespasse, no dia da sua morte, deixará de existir. Isso é um absurdo. Isso é a pior das ojeriza que você pode fazer a si próprio. E a exemplo de muitos pesquisadores, deixou esse resultado altamente negativo para a humanidade, ficou a dever. Não vou nem citar o nome. Não vale nem a pena. Mas vale a pena citar quem realmente se empenhou, se dedicou, se esforçou para provar essa realidade. Allan Kardec foi o pioneiro. Foi o trator que desvastou essas montanhas da ignorância. Transferiu essa montanha e fez desse local tão rústico, tão infértil, um local esperançoso, tomado de benesses e de esperança, no porvir feliz, de paz e de crescimento. E muitos dos seus clássicos, como Leon Denis e tantos outros, seguiram suas pegadas. Deixou aí esse legado, que foi as suas obras, como testemunho da sua seriedade e do potencial de pesquisa que eles desenvolveram para a posteridade se certificar e bem dizer a sua memória. E isto está sendo feito nesta noite em favor deste grande pensador, Leon Denis, que muito bem fez o pesquisador desta obra, Carlos Bernardo Moreira, colocando esse homem neste acervo de grandes pesquisadores do ser e da alma nesta obra. Também receberá a nossa estima
e a nossa veneração. E assim seja. Vamos partir agora para a segunda parte do nosso trabalho desta noite.